Seja bem-vinda, seja bem-vindo, mais um O Que Não Fazer em Vendas na sua tela, seu programa semanal de vendas, vendas B2B, tretas de vendas e tudo mais, Luiz Schmidt. Cara, hoje tá top. Hoje a gente... não é, cara, hoje é aquele... Até passei mais perfume pra gravar hoje. Sabe aquela foto da Disney que tá um cachorrinho do lado do Pateta? Aí ele tá assim... Genial. Eu sou o cachorrinho, mano. Muito bom. Que da hora, Hugo. Episódio 99. 99. Olha só, para você que nos acompanha, para você que nos assiste, hoje episódio 99 do Que Não Fazer em Vendas, e vamos até falar bastante sobre isso, porque nós estamos não encerrando, mas assim, efetivamente cumprindo com uma primeira jornada do Que Não Fazer em Vendas. Não, 3 anos, meu amigo. 3 anos 99 episódios. É isso aí, isso aí. É muita coisa. E olha o que é legal. Muitas pessoas maravilhosas passaram por aqui. Não é? Essa mesa se tornou um lugar de crescimento, um lugar de aperfeiçoamento, um lugar de muita troca. E a gente agradece, obviamente, a todos que estão assistindo a gente, porque isso só existe também porque tem gente assistindo, comentando, falando essas coisas e pedindo episódios. Então é por isso que a gente está fazendo esse conteúdo, a gente agradece demais a vocês. Tem um ditado que diz que aquele que acende a vela é o primeiro a se iluminar. Boa, não é? Legal. Então, acho que assim, esse é um grande barato, todas as trocas que nós tivemos aqui nesses primeiros 99 episódios, pessoas incríveis, entrevistados incríveis e coisas que até a gente, até estava falando agora, né? Melhor estilo, atirei no que vi, acertei o que não vi, né? Sim. Porque a gente achava que ia rolar certas coisas e rolou sempre muito melhor, né, Luiz? É isso. E onde que as pessoas podem encontrar a gente, Hugo? Olha só. O Que Não Fazer em Vendas você encontra no Instagram, certo? O Que Não Fazer em Vendas, nossa principal rede social. Você encontra também no TikTok, mas encontra no Spotify, não é isso, Luiz? Exatamente. Olha só esse áudio saindo muito bom enquanto você está dirigindo. Exatamente. Enquanto você está fazendo a sua caminhada, quando você tá... Eu gosto de falar pro pessoal quando tá lavando a louça, quando tá fazendo um feijãozinho, vai ouvindo a gente. É isso aí. Microlearning, meu amigo. Aprenda a fazer isso. Enquanto você tá fazendo uma coisa, vai ouvindo a gente e você vai aprender. Mas olha só, melhor do que isso é você pegar essa reunião, esse conteúdo, colocar na sua reunião de vendas. Exatamente. Vamos estudar, estuda, traz. Tem muitos episódios aqui, você tem que colocar papel e caneta para o seu time estudar. E é para isso que a gente está fazendo também. Exatamente. Inclusive, porque, olha só, mas como estudar na minha reunião de vendas? Vai lá no LinkedIn, newsletter O Que Não Fazer em Vendas. O que é newsletter do Que Não Fazer em Vendas no LinkedIn? São os nossos episódios com um artigo, em formato de artigo. Exato. Entendeu? Então você lê o artigo, entende os principais pontos e ainda tem o link do episódio para você mandar para a tua turma de vendas. Eu já fiz muito isso, Hugo. Já fiz muito isso. Sério? Quando eu estava treinando o meu time, eu estava estudando os melhores nomes de vendas no Brasil. E aí o que eu fazia? Eu peguei lá né? Obviamente era o melhor. Peguei lá um cara chamado Leandro Branquinho. Coloquei uma reunião. Eu já ouvi falar desse cara. E aí eu falei, gente, vamos ouvir. Põe pro time assistir. Pessoal, que ideias que vocês tiram daqui que a gente possa aplicar? Faça isso também. Exatamente. Não é isso? E agora eu vou passar o serviço aqui do programa, mas vai ficar claro porque eu vou falar desse nome. O Que Não Fazer em Vendas, o seu podcast semanal de vendas de B2B aqui na Vesa TV. Vesa TV é uma empresa do grupo ABCcom, uma grande reunião de profissionais, empresas e fornecedores de vendas, marketing e todas as áreas de comunicação. Todas as terças-feiras, às 21h30, em vesa.com.br, você assiste o episódio inédito do Que Não Fazer em Vendas, e é claro que algumas reprises acontecem na grade do programa, na grade da TV, ao longo da semana. Você também acha no YouTube e acha nas redes sociais que a gente comentou agora. E esse é o programa 99 do Que Não Fazer em Vendas, o podcast mais longevo aqui da Vesa TV, né, Luiz? Exato. E só um recado a você, agência de comunicação, que esteve no café da ABCcom. A gente tem uma oferta especial para você. É isso aí. A gente está com a nossa imersão prontinha. Daqui a pouco a gente já faz o lançamento e a gente espera você nessa imersão de vendas que vai acontecer no mês de maio. Então, fique ligado, você, pessoal de agência de comunicação, especificamente responder a sua pesquisa, né, Hugo? Exatamente. Está prontinho para você. Então, em breve vai ter um lançamento legal e espero você lá. Até porque aqui não tem achologia, não. A gente pesquisa e o que você diz pra gente que é bom fazer, a gente faz pra você. Exatamente. Olha só, 99 episódios. Como eu disse, não estamos encerrando, mas estamos fazendo um fechamento de ciclo.
Foram diversos nomes incríveis, homens, mulheres, consultores, consultoras, profissionais incríveis que passaram por essa mesa. A gente tem muita honra sobre isso e é lógico que a gente não poderia fazer essa virada de chave sem trazer para você mais um nome incrível de vendas. Talvez uma das pessoas que, talvez não, com certeza uma das pessoas que mais representa, né, Luiz? Exato. Vendas no nosso país, né? E ainda mais nesse contexto. Nosso cliente está super informado, ele está abarrotado de informações, de mensagens e tudo mais. O contexto de vendas mudou bastante, do Sim. vendedor também. Sim. Então a gente precisa ter alguém, ideias e formas de alguém que esteja atualizado nesse mercado. Exato, concordo. E é por isso que a gente trouxe aqui alguém que conhece muito, está há muitos anos nisso. E olha, vou passar um pouco do currículo, certo? Por favor, apresente. Quando o mundo não tinha não tinha AirPod, não tinha pod, não tinha nada, esse cara fazia conteúdo. Quando o mundo começava a falar de vendas ainda só sobre, mas vendas é o falastrão e tudo mais, esse cara escrevia conteúdo na internet. Isso aí. Quando o mundo nem era internet ainda, esse cara tinha um blog. Ele tinha e-commerce antes de ter internet. Tinha e-commerce antes de ter internet. Ele começou com lojas vendendo coisas de skate, olha só. Olha só. Legal. E olha, vou passar o currículo, tá? Por favor. Especialista em vendas, foi colunista da Venda Mais, foi autor da Rádio Vendas, veiculado em diversas emissoras no país. Empresário que já foi proprietário de 5 lojas, graduado em comunicação, pós-graduado em gestão na MPE, MBA em marketing estratégico, curso Stanford, olha só. E pela Disney também, pela Disney Institute, participou da expedição do Oiapoque ao Chuí, literalmente, do Oiapoque ao Chuí, andou o Brasil inteiro falando com vendedores do Brasil inteiro. Exatamente. E agora ele é o criador do curso de pós-graduação de IA, IA em vendas, pela Unifecaf. Tem mais de 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais. Só isso, só. E com certeza, um desses, pelo menos há uns 6, 7 anos, tô aqui seguindo todos os dias, compartilho todas as mensagens, porque ele tem 366 mensagens prontas para mandar para vendas todos os dias. Todo dia acordo lá com uma mensagem diferente e é sempre um prazer e uma honra apresentar e ter aqui com a gente Leandro Branquinho. Muito obrigado, cara. Uma salva de palmas. Que legal. Muito obrigado, que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado por me receber no podcast, na TV, no rádio, no Spotify, para todo lado. Bom demais, bom demais. É bom pra gente ter você aqui, meu irmão. Muito legal, muito legal mesmo. Eu fiz a brincadeira, né, de ser o cachorro do lado do Pateta, porque, cara, ele tava do lado de uma figura que para ele representava o suprassumo daquilo. E, na verdade, hoje nós estamos aqui, de verdade. Eu aprendo muito contigo. Minha inspiração quando fui começar, quando eu falei, puxa, eu quero aprender vendas, eu busquei uns primeiros nomes e tava lá você. Muito obrigado. A importância de você criar o conteúdo de maneira genuína e gratuita, que você faz isso há muitos anos. O quanto isso é importante, porque hoje você tem pessoas que servem a vida, servem outras pessoas através do conteúdo que você gera. Então a primeira coisa que eu preciso te falar é obrigado, cara, por você criar esse conteúdo e por ajudar tantas pessoas. Obrigado eu agradeço, mesmo. Obrigado, feliz de estar aqui com vocês. Valeu. Muito bem. Vamos nessa. Para começar a brincadeira aqui, quem é, não Leandro Branquinho, quem é Branquinho na fila do pão? Na fila do pão, eu sou o vendedor que está oferecendo um docinho, uma amostra grátis para as pessoas que estão na fila esperando para fazer o pagamento e dar tempo de vender alguma coisa a mais para elas. Boa, muito bem, é isso, né? Bem, cara. Você vive vendas de verdade? Eu abri o meu primeiro CNPJ aos 13 anos de idade, fui emancipado pelos meus pais e eu já... desde cedo eu entendi a importância de treinar os meus vendedores. Então eu treinava os meus vendedores. E aí os meus negócios foram crescendo, a empresa cresceu, abri filial, abri outras lojas em outras cidades, e aí eu constatei a importância de continuar treinando os vendedores. Até que um dia chegou um cara e falou assim, olha, eu sou o seu fornecedor, eu vendo tal produto para você, mas eu quero comprar a tua operação na cidade de Varginha, você me vende? Eu falei assim, vendo. Eu, naquele momento estava passando um pouco de dificuldade financeira, porque eu estava misturando as contas de uma empresa com a outra. Ele falou assim, olha, eu compro na condição de você continuar treinando os meus vendedores. Porque a gente adora o jeito que você faz aqui com os seus vendedores, então eu quero que você continue treinando os meus vendedores. E ali começou a minha carreira de treinador de vendas. Então, dos meus negócios, eu virei um treinador de vendas, e aí outras empresas começaram a me contratar, e para dar palestras foi um pulo, né? E foi então que eu fui convidado para trabalhar numa emissora de rádio, onde eu fui diretor comercial dessa emissora de rádio, e aí eu resolvi criar um programa que se chamava
Rádio Vendas. Era um programete que era veiculado nessa emissora. Esse programete virou podcast, virou blog. E aí um dia o Raul Candeloro, dono da revista Venda Mais, ele viu meu blog e falou assim, cara, isso que você fez é muito legal, vem escrever para Venda Mais. E ali eu comecei a ter uma exposição no Brasil todo, nas bancas de todo o país, eu estava todo mês escrevendo sobre vendas. E isso me abriu muitas portas. Então, eu tinha uma atuação mais local no sul de Minas, que é de onde eu sou de Três Corações, Minas Gerais, e ali eu comecei a ter uma demanda maior de contratação por todo o Brasil. Até que em 2016 eu cruzei o Brasil do Oiapoque ao Chuí em busca do melhor vendedor do país. Foi muito bacana. E ali a demanda então explodiu, né? Foi ali que eu tive um grande ponto de virada, que eu tive muitas contratações. Mas teve um outro ponto de virada ainda, que foi na pandemia. Infelizmente muita gente fechou, muita gente morreu, muita gente foi demitida, muitas empresas fecharam na pandemia. E eu tinha 17 palestras agendadas, vendidas, com contrato assinado no mês de março de 2020. Nossa. Todas as 17 foram canceladas. E aí eu pensei, o que eu vou fazer agora? Eu tive a sorte, ou a sabedoria na época, não sei, de já ter um pouco de dinheiro guardado. Então eu não passei necessidade, não passei dificuldade naquele momento. E eu vi que muita gente estava passando dificuldade. Então eu resolvi abrir minhas redes sociais para dar curso de vendas de forma gratuita. Não aquela coisa, é gratuito, depois eu vendo um upsell. Sim. Não, eu realmente fiz gratuito, era todo dia, 8 da manhã, tinha um treinamento de vendas, a pessoa fazia uma provinha, passou na prova, toma aqui o certificado, 100% de graça. E aquilo fez com que as minhas redes sociais explodissem. Então eu tinha, sei lá, 20 mil seguidores nas redes sociais, naquele momento foi para quase 100 mil seguidores. E realmente ajudando as pessoas, né? Então eu sou o cara que ama vender, eu tenho uma tatuagem no braço escrito eu amo vender, então na fila do pão eu sou o vendedor. Que legal, cara. Muito bom. Parabéns, irmão, parabéns. Branguinho, a gente vive uma... Ok, estamos na era da IA. Só que quando a gente fala isso, o nosso cliente, ele tá mais informado. Não necessariamente mais preparado para comprar. Muitas vezes ele está sendo ofuscado por uma série de informações que até confundem o cliente. Mas nesse cenário, o que você tem orientado os vendedores? Qual é o novo papel desse vendedor hoje? Como que ele precisa, o que ele precisa fazer para se destacar e para chegar melhor, para chegar mais coerente no teu cliente? Qual é o papel desse novo vendedor? Qual que é a principal ferramenta do vendedor? A principal ferramenta do vendedor são as palavras. Então o vendedor precisa dominar as palavras. O vendedor tem que ser bom em articular as palavras, faladas ou no texto. E como é que o vendedor fica bom nisso? Ele fica bom com leitura, lendo livro, lendo artigo na internet, lendo coisas que ele possa aprender. Como é que ele fica bom? Treinando, se exercitando, fazendo simulação. No dia a dia, quanto mais ele vende, mais ele tem a tendência de melhorar se ele faz isso de forma consciente. E a gente tem as ferramentas de inteligência artificial, que elas são as inteligências artificiais generativas, né? ChatGPT, Claude, Gemini, todas elas são baseadas nas palavras. Então, o vendedor, ele tem essa ferramenta que permite que ele melhore ainda mais as palavras dele. Então, ou seja, não faz sentido hoje em dia, um vendedor que é resistente à inteligência artificial, que é uma ferramenta que potencializa o uso das palavras. Então, o vendedor, ele conversa com o cliente, e se ele grava isso, ou se ele anota isso, e ele coloca numa ferramenta de inteligência artificial, ele tem ali um treinador para saber o que ele fez certo, o que ele fez errado, como ele pode melhorar, o que ele faz diferente na próxima, o que faltou fazer naquele atendimento. Então, eu vejo que a inteligência artificial, ela está mudando o mundo das vendas. O Jeb Blount tem um livro dele que se chama LinkedIn Edge. Infelizmente ainda não tem ele em português, mas ele fala que a gente vai ter 3 tipos de vendedores. Os vendedores que vão ser substituídos pela inteligência artificial, os vendedores que vão ser controlados pela inteligência artificial, e os vendedores que vão ser ampliados, que vão poder ter uma ampliação na tua atuação, no teu poder de negociação de vendas por causa da inteligência artificial. E aí humildemente eu acrescento um 4º tipo de vendedor. O 4º tipo de vendedor é aquele que mora no interiorzinho, mora numa cidade pequena, mora numa comunidade ribeirinha, mora num local onde mal tem internet, e aí talvez esse não precise tanto de inteligência artificial para trabalhar com
com compra e venda de algum produto que ele esteja vendendo ali, naquela coisa bem local, bem no interiorzinho. Mas se a pessoa mora numa cidade que tem lá minimamente 3 mil habitantes, 5 mil, 7 mil habitantes, não faz mais sentido ela não usar a inteligência artificial para expandir a mente e expandir o uso das palavras também. O Wellington Pinto, que é diretor de inovação da Oracle, em breve ele vai estar aqui com a gente. Ele fez uma explicação sobre IA que eu achei fantástico. Ele falou assim, ele usa óculos. Ele falou assim, gente, quem usa óculos aqui? Todo mundo, uma boa parte levantou a mão. Ele falou assim, isso é uma inteligência artificial. Ele tira o óculos, eu não consigo enxergar. Eu não consigo ver vocês. Agora, quando eu coloco, amplifica uma deficiência, algo que eu preciso. Ele falou, a IA nada mais é do que isso. Então, se você não estiver usando, é como se você estivesse sem óculos, tentando enxergar. Que analogia boa. Não Adorei. É? Falei, também. cara, que bom. Ele falou, eu não vou trazer tecnologia para explicar para você sobre IA, eu vou trazer uma coisa do seu dia a dia. E é ótimo isso. E eu realmente entendo isso. Agora, o que eu tô treinando, principalmente o meu time, é quais são as perguntas que vocês precisam aprender a fazer. Porque talvez o ser humano não esteja ainda treinado em fazer boas perguntas. E talvez essa seja uma habilidade que o vendedor precise desenvolver também. É isso que você vê no dia a dia? O vendedor precisa ter a habilidade ou desenvolver a habilidade de fazer melhores perguntas? Isso não é uma coisa nova, né? E Neil Hakan escreveu o Spin Selling há quantos anos ele escreveu? Foi década de 80, né? 1980, 80, 84. Então tem tantos anos que a gente já sabe da importância de ser consultivo, de fazer perguntas. Então não é novidade que o vendedor tem que saber fazer perguntas. Mas ainda assim, ainda existem aquelas pessoas que falam que o vendedor tem que ser bom de papo, o vendedor tem que ser agradável. Vendas é relacionamento, então eu vou ser amigão do meu cliente. E sim, é importante o relacionamento, mas não é porque você toma cerveja com teu cliente ou cliente em potencial que ele vai fazer negócio com você. Vendas é relacionamento, desde que esse relacionamento traga algo positivo, algo lucrativo, algo interessante para as duas partes. Aliás, para as três partes, para o vendedor, para a empresa e para o cliente. Porque se não for um relacionamento onde todo mundo se beneficia, esse relacionamento não se sustenta. Um relacionamento de tomar cerveja, um relacionamento de ir para assistir o futebol junto, ele não se sustenta profissionalmente. Você pode até gostar da pessoa, você pode até achar aquela pessoa legal, mas será que você quer fazer negócio com aquela pessoa? Agora, quando você estabelece o relacionamento a partir de geração de valor, a partir de você se conectar com essa pessoa de forma que ela entenda que você está resolvendo o problema dela, que você está ajudando ela a resolver o problema dela, aí você tem sustentabilidade em vendas. E uma das maneiras de fazer isso é através de perguntas. Através de perguntas você consegue descobrir para onde o teu cliente quer, para onde ele quer ir, qual o problema ele tem e como você vai personalizar a tua apresentação para aquele cliente. Então, não faz sentido também um vendedor não dominar as perguntas, que também tem a ver com aquilo que eu falei, né? O vendedor tem que dominar as palavras e como ele vai usar essas palavras, como ele vai fazer pergunta, como ele vai personalizar o atendimento, é o que realmente separa os grandes vendedores dos vendedores mais ou menos e dos ruins. Sim. Sabe que a atividade de vendas, muitas empresas acabam colocando na responsabilidade somente do vendedor o resultado dela, né? E a gente sabe o quanto você, todos nós, a gente investe muito tempo em preparar esse vendedor, em ajudar esse vendedor, e assim, repertório, como você trouxe, né? Fundamental. Mas nesse contexto de cliente mais preparado, como você percebe que as empresas, os líderes, nosso programa aqui a gente fala muito para líder de vendas, né? O quanto as empresas hoje estão ou não estão ajudando esse vendedor a conseguir desenvolver melhor o seu trabalho, o quanto elas estão ajudando esse vendedor a se desenvolver para alcançar bons resultados em vendas. Olha, eu tenho a sorte e a oportunidade de dar palestras de vendas por todo o Brasil. Ainda bem que eu sou muito contratado para participar de convenções de vendas, então lidar com líderes, com gestores e com vendedores é o meu dia a dia, é o que eu mais faço. E eu tenho visto todo tipo de empresa. Empresas que compram a tecnologia e fala, se virem. Empresas que não compram a tecnologia e falam assim, isso é papel do vendedor. E as empresas que realmente estão engajadas junto com o vendedor, querendo trazer melhoria contínua, né? Mas também tem aquela coisa do líder, né? Muitos líderes, infelizmente, ainda é uma quantidade grande de líderes que pensam assim, eu estou comprando esse treinamento de vendas para o meu vendedor.
aprendam, vai lá e faz. Depois ele vai e cobra o resultado. Mas o líder mesmo, muitas vezes, não quer se aperfeiçoar. Porque às vezes ele tá numa posição de liderança que ele pensa assim, não, quem precisa fazer treinamento são os meus vendedores. Eu já sei. Não é, meu amigo. Não é incomum encontrar isso, né? Não é incomum. Infelizmente, isso é muito comum, do líder achar que ele não precisa se aperfeiçoar, que ele não precisa aprender, que ele não precisa... que contratou uma metodologia nova, contratou um software novo, contratou alguma coisa, uma consultoria nova, mas ele não participa, mas ele não vai, ele não tá presente com o time. E aí, depois fala que não teve resultado, de que as coisas não aconteceram. Será por quê, hein? Não é? Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, né? Você tem que ser o exemplo da fé que você professa. Ah, que legal. Frase bonita, bonita. Não é? Então acho que o líder ele tem essa função de, pelo exemplo, demonstrar o caminho, né? Orientar no caminho. É nesse sentido que você traz? Eu acredito que uma coisa que eu vi uma vez sobre liderança, que eu acho que é muito legal, eu adaptei isso pro meu trabalho. Liderar é orientar, motivar e cobrar. Tem uma fórmula matemática. OMC, só que é elevado a E. O de orientar, M de motivar, C de cobrar. Elevado a E do exemplo. O que é liderança? Eu não acho que liderança é exemplo. Liderança é você orientar, você mostrar o caminho, mostrar o que você quer, o que você espera. Liderança é você cuidar da motivação. Porque um time desmotivado, ele não vai fazer o que você está pedindo. O clima é importante. E a parte mais importante da cobrança, da liderança, é a cobrança. Mas a cobrança só funciona com um time motivado. A cobrança só funciona com um time que foi bem orientado. Agora, não adianta ter tudo isso se não tem um exemplo. O exemplo é a cola que liga todas as tarefas do líder. Quais são as tarefas do líder? Eu acredito que são orientar, motivar e cobrar. Mas essas tarefas, elas vão ser bem executadas se tiver essa cola que liga essas 3 tarefas, que se chama exemplo, é o nome dessa cola, né? Boa. Você sabe que... Eu dirijo uma empresa que já está fazendo 32 anos, que estou na segunda geração. Meu pai sempre fala uma coisa, cara, eles nunca vão te respeitar, quando eu entrei, eles nunca vão te respeitar quando você não tomar um café frio de portaria, porque é uma empresa de portaria, de segurança, né? E aí eu tive a experiência de ir lá na portaria, cara, um lugar que era um galpão, só tinha o cara na portaria, e aí eu fui lá e tomei um cafezinho com ele. Depois, quando eu fui fazer a reunião com a liderança, falando, cara, eu tive lá no posto. Nossa, você foi lá naquele posto? Meu Deus. Cara, não tem nada lá, né? Dá medo, você não escuta barulho nenhum. Percebe a experiência que você pega? Mesma coisa dos técnicos. Quando a gente foi fazer uma obra que eu coloquei parafuso e tal, aí o pessoal fala, contra o que você tá falando, eu não tenho nem como falar. É o exemplo do detalhe. É você estar ali no skin the game. Quando a gente vê na liderança é a mesma coisa. E uma das coisas que a gente sempre fala legal, você está contratando um treinamento nosso, uma palestra, perfeito, mas o que ponteiro você quer mudar? E eu acho que vai muito nesse sentido, que é do exemplo. É falar, legal, eu estou aqui no Olimpo da decisão, mas lá embaixo o que a gente está imaginando, querendo fazer. Mas uma coisa que eu quero trazer aqui para a nossa mesa é o seguinte, a gente vê muitas empresas até treinando os seus times. Vamos lá, vamos treinar nos nossos discursos, vamos fazer aqui um roleplay. E beleza, roleplay semanais, e tá tudo certo. Aí você entra na reunião, a pessoa começa, tudo bem, senhor, eu separei aqui 30 minutos para essa nossa apresentação, tá tudo certo, você tá com tempo, tá tudo bem, legal. Então vamos para o nosso primeiro passo, olha, rapidamente aqui, não vou tomar muito o seu tempo, vou falar da nossa empresa, e começa a falar. E aí você tá ali falando assim, tá, em que momento que ele vai perguntar a respeito da minha solução? E eu tive uma experiência semana passada sobre isso. Eu já tinha entendido a solução do cara nos primeiros 5 segundos. No 3 minutos e meio eu entendi o entregável. Deu 5 minutos ali, eu falei, cara, já entendi tudo. Por quê? Porque outra pessoa já tinha falado, eu era a segunda reunião. Deu 40 minutos de reunião, eu falei assim, meu amigo, eu só preciso saber do preço. Aí ele, mas... Eu falei, tá tudo certo. Aí ele, mas faz sentido pra você eu enviar a proposta? Não, cara, não precisa nem... Eu já sei. Até a pessoa que tava com ele mandando mensagem pra mim, não, ele não falou isso. Ou seja, robotizado demais. Na tua opinião, como que a gente pode treinar o nosso time para não ser robotizado? Mesmo eu treinando ele, como que a gente pode tirar essa robotização no discurso, sabe? Esse não faz sentido para você, é uma coisa curiosa, né, cara? Porque essa é uma das técnicas mais incríveis que existem. Ela foi inventada por um cara que se chama James Muir. Ele criou a técnica do fechamento de vendas perfeito. E ela tem a ver com faz sentido para você. Só que aí alguém aprendeu isso e eu sinto muito dizer para vocês que eu fui um dos que divulgou essa ideia do faz sentido para você alguns anos atrás. E aí as pessoas perceberam que dava certo isso no fechamento. E elas começaram a usar
na prospecção, começaram a usar na apresentação do produto, começaram a usar na primeira mensagem. E aí, hoje, faz sentido para você quando você vê isso, você fala assim, não faz sentido, eu não quero saber. A pessoa já toma ranço da frase decorada, né? Nos anos 90, não podia falar no varejo o prontinho, pois não, tinha que mudar para posso te ajudar. Rapidamente, o posso te ajudar virou uma frase decorada. Então, você chega num lugar, a pessoa fala, posso te ajudar, você vê que aquela pessoa decorou aquilo. E a mesma coisa no B2B, quando as pessoas falam, faz sentido para você, porque a pessoa decorou. Então, tentando responder a sua pergunta, como é que a gente muda isso? Conscientizando que uma venda, ela não é um discurso decorado. Uma venda tem que ser uma conversa. A partir do momento que você tem o retorno do que o cliente está achando, você vai personalizando a sua apresentação. E ao invés de pegar um roteiro e falar 5 minutos aquele roteiro e para depois fazer qualquer pergunta do tipo faz sentido para você, você está deixando de ser humano. Você está trabalhando de forma tão automatizada que uma inteligência artificial hoje já faz melhor que o vendedor. Uma inteligência artificial hoje já consegue fazer esse atendimento, ou a pré-venda, ou esse discurso com script muito melhor que o vendedor, porque ela vai variar, ela vai mudar, e ela não vai só repetir aquilo e perguntar faz sentido para você no final das contas. Então, eu não... Tentando responder ainda essa pergunta, será que a gente realmente consegue mudar? Porque eu percebo que algumas pessoas elas não querem mudar. Elas querem o discurso pronto, elas querem o script pronto, elas querem a frase matadora que vai resolver todas as vendas. E não existe essa frase, porque as pessoas são diferentes, os clientes são diferentes. Sim. Então, um vendedor que se apega a um script e usa esse script de forma decorada dia após dia, ele vai ser substituído muito rapidamente por um robô. Tem uma frase sua, eu até te falei isso outro dia, que eu acho que eu vi você num dos conteúdos seus, você falando assim, que deveria ser crime federal botar gente chata para fazer atendimento, para fazer vendas. E assim, é a típica frase tua que a gente vê a primeira vez e fala assim, nossa, e tal. Outro dia eu estava debatendo numa empresa sobre, e é lógico, né, hoje a gente vê o empresário e a empresária com um desafio da escassez de mão de obra em vendas, não é diferente. O quanto você percebe que talvez esse erro da empresa pode ser um erro lá no começo, no recrutamento e seleção, e de não perceber que ele está trazendo para vendas alguém que, como você fala, não tem habilidade natural, ou não tem um mínimo de habilidade social para fazer vendas. Você acha que isso é parte do problema ou não seria? Isso pode ser parte do problema quando a pessoa que está fazendo o recrutamento e seleção, ela não tem nenhuma experiência em vendas, nenhuma cancha, nenhuma vivência mesmo em vendas. E não pode ser responsabilidade só do RH. A contratação, o recrutamento e a seleção, ela tem que fazer parte do time também. Não pode ser de uma única pessoa que às vezes nem está na operação, ou às vezes é terceirizado. Então, antes de contratar, tem que ter uma entrevista com o time, tem que ter uma entrevista com um ou dois pares daquela pessoa para saber como ela é no dia a dia, né? Porque na hora da entrevista, na hora de tentar convencer o RH de que vale a pena ela ser contratada, tem um monte de curso para isso. Você abre no YouTube, como é que você responde a pergunta tal, como é que você faz a pergunta tal. Aliás, até eu já fiz isso uma vez, o TikTok uma vez me convidou para participar de uma hashtag que era Aprenda no TikTok. E a gente tinha que gravar um vídeo falando sobre como responder perguntas de recrutamento e seleção de empresa. E aí eu gravei um vídeo, esse vídeo viralizou, eu contei a história da Viviane. A Viviane foi uma vendedora que trabalhou comigo. E ela falou assim para mim, eu perguntei aquelas perguntas clássicas, qual que é o teu maior defeito, qual que é a tua maior qualidade? Ela falou assim, olha, meu maior defeito é a minha maior qualidade. Aí naquele momento eu já falei assim, como assim? Meu maior defeito é porque eu gosto de falar, eu gosto de conversar, eu falo bem, eu me expresso bem e... Esse é meu maior defeito, porque às vezes eu falo demais, às vezes eu percebo que eu passei da conta, mas essa também é a minha maior qualidade. Por eu saber me expressar, eu acho que eu vou me dar bem aqui em vendas. Por eu saber me expressar, eu acho que eu consigo lidar bem com os clientes. E por eu saber que esse é meu defeito, eu vou tentar me controlar. Como é que você não contrata uma pessoa dessa? E deu pra perceber que ela não falou aquilo de forma decorada.
esse vídeo viralizou. Aham. E aí nos comentários desse vídeo no TikTok tem um monte de gente. Fiz isso, deu certo, fui contratado. Puxa vida, pronto. Virou o próximo, faz sentido pra você nas contratações. Mas é muito isso, né, cara? Que legal, cara. E somos humanos, né? A gente lida com pessoas e acho que só para... Em vendas a gente tem muita gente criativa, né? A própria quem tem essa habilidade social natural, vem com ela a criatividade de dar respostas como essa, né? É verdade. Vamos trazer um assunto para a mesa, já que puxamos esse fio do negócio aqui. Quando a gente fala de contratação, e aí a gente vive uma escassez de mão de obra, mas hoje, quando você coloca ali uma venda B2B, você tem algumas fases que não tinham na década de 90. Então você tem SDR e BDR, você tem o Closer, você tem Farmer, nomes diferentes para uma gestão de vendas diferente. Na tua opinião, como você roda o Brasil inteiro, quais são as habilidades necessárias na hora de uma contratação para um vendedor? E aí você pode explicar por fases, por SDR, por BDR, por Closer. Quais são as habilidades que você vê que são fundamentais, se é que existem? Eu sinceramente, eu não sei te dizer se existe uma caixinha que funciona para todo tipo de empresa. Porque para determinadas empresas, a pessoa precisa ser mais relacionamento, a pessoa precisa ser mais... saber lidar mais com problemas, com dificuldades e ser aquela pessoa que apazigua. Em outras empresas, não. A pessoa tem que ser o sniper, tem que ser o caçador, tem que ser aquela pessoa que busca. Então, eu não acredito que tenha uma caixinha que, olha, se a pessoa tiver todas essas características, ela sempre vai ser um bom vendedor. Não acredito que exista isso. Mas tem algumas coisas que eu acredito. Eu cruzei o Brasil do Oiapoque ao Chuí em busca dos melhores vendedores do país. Em cada cidade que eu parei, eu perguntei, quem que é o melhor vendedor que você conhece? E aí eu fui entrevistar essas pessoas. Eu fui conversar com os melhores vendedores do país. Ao final da expedição, dois meses longe de casa, 17 mil quilômetros, com patrocínio do Mercado Livre, do E-Commerce Brasil, o Sebrae foi um grande parceiro. Foi uma expedição, assim, transformadora na minha vida. E aí eu fiz uma lista com os melhores que eu conheci. E eu tentei ver o que essas pessoas têm em comum. Um cara que é garçom em Natal, uma moça que é dona de um e-commerce de produtos de organização em João Pessoa. Um cara que ele tem uma pequena transportadora no Rio Grande do Sul. O que essas pessoas têm como grandes vendedores? O que eu encontrei nessas pessoas? Elas têm basicamente 3 características em comum. Criatividade, para fazer alguma coisa diferente da concorrência. Consistência, para fazer aquilo que precisa ser feito dia após dia. Às vezes até aquela tarefa que não é tão agradável, que não é chata, mas ela faz, porque sabe que aquilo vai trazer resultado. E coração. São pessoas que colocam amor no trabalho, que são apaixonadas ou pelo produto, ou pela empresa, ou por resolver o problema, ou apaixonadas por aplausos. Porque tem um vendedor que ele é bom vendedor porque ele quer aplausos, ele quer ser reconhecido. Então, são basicamente 3 características: criatividade, consistência e coração. Serve para qualquer empresa? Para cada empresa vai ser uma criatividade diferente, vai ser uma consistência. O que é criatividade? É fazer diferente. Diferente de quem? Da maioria, da pessoa que decora o script, da pessoa que tá fazendo de qualquer jeito. Boa. O que é consistência? Para cada empresa vai ser uma coisa. Para uma empresa vai ser preencher CRM. Para outra empresa é fazer follow-up. Para outra empresa é produzir conteúdo. Mas a consistência talvez ela faça parte... Agora, como é que você identifica que uma pessoa é consistente ou não? Você pega lá, por exemplo, uma pessoa que ela é dedicada na academia, tem barriga tanquinho, braço forte, ela é consistente em ir na academia. Isso significa que o gordinho não vai ser consistente em vendas? Não necessariamente. Não necessariamente. Significa que o fortão da academia ele vai ser um bom vendedor e vai preencher o CRM certinho? Também não. Então é difícil você medir. Como é que você mede isso? É uma coisa mais do dia a dia. Então é importante, às vezes, testar na prática mesmo para ver se a pessoa consegue ter consistência. Tá bom, tem lá Spiral Dynamics, tem lá o DISC, tem várias ferramentas de avaliação comportamental que talvez você possa analisar se ela está dentro ali do ABCD ou se ela está dentro do DISC para ver se funciona de alguma forma. Mas a gente só vê mesmo na prática se a pessoa é boa no que faz. Daí a importância também de dar oportunidades para pessoas que não são tão experientes assim. Até para pessoas que falam assim, não sei se eu quero trabalhar com vendas. Eu conheço um monte de vendedor incrível, vendedoras incríveis que não queriam trabalhar com vendas e hoje são apaixonados, porque
tem aquela coisa do preconceito também, né? Muito. O vendedor é o cara que engana, o vendedor é o cara que enrola, o vendedor é o cara que leva a pessoa na conversa. E vender não tem nada a ver com isso, Eu né? costumo dizer que vender não é hipnose, né? Não é hipnose. Vou chegar aqui, compre batom, você vai comprar de mim. compre. Não é isso. Olha só, a gente está aprendendo algumas fórmulas aqui. Essa daí é a fórmula dos 3 Cs em vendas. Criatividade, consistência e coração. Que bacana, cara. E eu fiz uma conta rápida aqui. 17 mil quilômetros em 60 dias deu 283 quilômetros por dia. Cara, Rodou demais. rodou demais. Olha só, é muita coisa. Eu nunca tinha feito essa conta. Mas E conectando a questão do Oiapoque ao Chuí, né, e essa expedição toda, eu sempre digo assim, que quando você olha para capitais brasileiras ou grandes centros, tem um panorama. Mesmo assim, existem capitais que são, apesar de capitais pequenos, né, pequenas cidades. Mas quando você vai para os interiores do Brasil, você descobre vários Brasis dentro do Brasil. O quanto isso te ajudou a elevar, inclusive, o teu repertório de entendimento sobre o que é atividade de vendas, de entendimento sobre quais são as responsabilidades e possibilidades para vendas, para o vendedor, para a vendedora. o Brasil realmente é muito maior do que a gente imagina. Não é? A cada 100 quilômetros a gente percebe que muda um pouco o sotaque, muda um pouco o tempero na culinária, mas também o jeito de comprar e vender também muda. As pessoas gostam de ser atendidas por pessoas que elas se enxergam, que elas conseguem ver representatividade, né? Por isso que não existe uma fórmula universal para vendas. Daí a importância da gente ter a mente aberta para aprender com outras pessoas. Aliás, esse é um exercício muito legal. Tem vendedor que fala assim, não gosto de comprar, não gosto de ir ao shopping, não vou no mercado, não vou na feira, eu não gosto dessas coisas. Outra pessoa aqui em casa que vai. O vendedor, ele tem que, mesmo que ele não queira comprar, mesmo que ele não goste de comprar, ele tem que participar de outros processos de compra, mesmo que não tenham nada a ver com a profissão dele, com o produto ou serviço que ele vende, porque ele passa a ter aquilo que vocês falaram, né, de ter repertório. Sim. Que quanto maior é o nosso repertório, mais fácil é da gente ser criativo, mais fácil é da gente adaptar, mais fácil é da gente sair de situações que às vezes são embaraçosas. E cliente muitas vezes deixa a gente em situações embaraçosas, né? Então, conhecer o Brasil todo e outros países e ter essa busca constante por boas histórias, por bons vendedores, com certeza isso me ajuda. Mas isso também pode ajudar qualquer pessoa, mesmo que você não viaje do Oiapoque ao Chuí. Vai na feira, vai no supermercado, entra no açougue, entra numa loja que vende alguma coisa que você nunca compraria, só para perguntar o que vocês fazem aqui. Esse tipo de coisa faz com que a curiosidade, talvez, tá aí. Pronto, tá aí uma coisa que todo bom vendedor deveria ter. Curiosidade. Porque se o vendedor não for curioso, ele decora o script. Se ele não for curioso, ele não aprende a fazer o script de maneira diferente. Se ele não for curioso, ele não faz perguntas consultivas para identificar qual é o problema que o cliente tem e como ele pode personalizar essa a abordagem dele, o que ele está vendendo pro cliente. Então, acabei de chegar à conclusão aqui, ó. Pronto. O vendedor, ele também precisa ser um cara curioso. São 4 Cs. 4 Cs. Acrescentou um C, olha aí. Já vou acrescentar na minha palestra. Na minha palestra tinha 3 Cs, agora vou acrescentar o mais quarto. Um C. Tem uma questão que eu observo também, principalmente nos vendedores que eu mais tenho acesso, que são consultivos. Eles fazem visita e tal. Só que assim, o dia a dia dele vou visitar uma indústria de uma coisa, saio dali e visito um serviço de outra coisa, uma indústria de outra coisa. Ele tem um olhar muito grande, mas ele não combina as coisas para que ele possa ter repertório. E esse é um exercício que eu tento fazer sempre com o time, para falar assim, cara, olha só, você está indo em vários mercados diferentes, mas alguma coisa conecta. Muitas vezes ele não tem esse clique de, poxa, peraí, eu fui em uma indústria química, e eu estou indo aqui, saindo de lá, indo para uma indústria de alimentos. O que essas coisas podem ter em comum? E muitas vezes você trazer um conteúdo de um lugar para outro, perguntando para esse cliente, você traz para ele uma visão totalmente diferente em vendas. Outro dia eu fui fazer uma visita numa indústria de alimento e eu vi lá uma placa solar. E aí eu falei, puxa, que legal, cara, vocês estão com placa solar, mas é um projeto para a fábrica? Aí ele falou assim, a gente está fazendo um embrião. Aí eu falei, nossa, que legal, o forno de vocês é indutivo? Ele, sim. Eu falei, nossa, deve ser muito, você deve gastar muito energia. Ele falou, cara, você não imagina. E aí o vendedor ficou olhando e falou, como é que você trouxe esse assunto? Cara, já fiz um negócio para a indústria solar. Então, por que não eu conectar isso aqui? E por que isso não pode ter a ver comigo? Porque eu posso te servir mais. Então, como você vê que a gente pode
é intensificar essa combinatividade dos vendedores, para que eles possam aprender a combinar coisas diferentes e trazer um repertório que às vezes é dele. Esse vendedor ele já andou por mercados que só ele andou. Como que a gente pode trazer essa questão única da combinatividade de cada um vendedor? Antes da combinatividade, o vendedor ele precisa estar com as antenas abertas. Boa. Ele precisa estar aberto, estar pronto para prestar atenção no que está acontecendo, no que aquele cliente falou. E muitas vezes, não só prestar atenção, muitas vezes é escrever. Anotar, ter um bloquinho, um papelzinho, escrever, preencher no CRM as informações complementares, não só sobre o produto, o que foi que aconteceu naquele dia, o que o vendedor visualizou, porque o vendedor que não preenche o CRM, que não anota essas informações, ele fica refém da memória. E a nossa memória, ela é falha. Boa. A gente esquece uma ou outra coisa de vez em quando. Se você visita aí, sei lá, você deu o exemplo aí da pessoa que visitou 7 empresas no dia. Não sei se foi 7 que você falou, eu não fiz as contas, mas foi numa empresa, foi numa outra. Sim. No final do dia, será que ele consegue guardar as informações de todas? De jeito Não nenhum. consegue, não consegue. Porque aí tem o trânsito, tem o que acontece, uma pessoa que dá uma fechada, um problema que recebe ele mistura no as WhatsApp. informações, né? Não dá, então por isso é importante que ele esteja com a mente aberta, com as antenas ligadas, mas que ele registre, que ele anote, que ele escreva, que ele preencha o CRM, para que ele tenha mais informações para quando ele for conversar com um cliente, ele rever aquilo, ou para quando ele for conversar com outro cliente, ele já tem esse repertório, né, que a gente falou. Você falou uma palavra que eu quero levantar uma coisa aqui na nossa mesa. O WhatsApp do vendedor é uma grande espada ou um buraco negro que ele entra e não sai nunca mais? Como que o vendedor consegue lidar? Porque eu vejo que ele começa o dia no WhatsApp e vira um buraco negro. Cara, ele fica ali horas. Um limbo, né? E aí ele esquece a atividade do WhatsApp, o follow-up, porque ele está realmente respondendo coisas. Como que um vendedor hoje ele consegue combinar um pouco essas coisas na sua visão? Falando do WhatsApp O especificamente. WhatsApp, ele é uma ferramenta que é muito legal, que ela aproxima muitas pessoas, mas ela realmente tem esse poder de distrair também. Então, o vendedor ele tem que fazer o mínimo, que é silenciar grupo, que é silenciar a notificação do WhatsApp que não tem a ver com o cliente, tem que fazer o cadastro do nome do cliente na agenda, porque tem vendedor que não cadastra o nome do cliente na agenda, e aí depois ele tem que ficar procurando. Então são coisas básicas que precisam ser feitas para que ele não se distraia. Então eu acredito que tem uma coisa que é muito poderosa para a gente fazer, é time blocking, que é fazer bloqueios da agenda para determinadas tarefas. Tem um estudo da Universidade de Harvard que identificou que o método de produtividade mais poderoso que existe é o time blocking. Ou seja, você separa um bloco de tempo para você se concentrar numa única tarefa e naquele momento você vai fazer somente aquela tarefa sem distração. Então, por exemplo, o que eu vou fazer no WhatsApp? Eu vou fazer prospecção. Então, vou separar 25 minutos para eu fazer prospecção via WhatsApp. Naqueles 25 minutos, eu não vou fazer follow-up. Naqueles 25 minutos, eu não vou fazer pós-venda. Naqueles 25 minutos, eu não vou entrar no grupo da família, no grupo dos amigos do futebol, eu não vou abrir o Instagram, eu não vou abrir nada. Eu vou fazer prospecção no WhatsApp, só aquilo. Deu 25 minutos, eu faço uma pausa, vou fazer alguma outra coisa, anoto ali o que foi que deu certo, o que deu errado. Separo mais 25 minutos para fazer, por exemplo, pós-venda. Então, naqueles 25 minutos, eu vou só fazer acompanhamento com quem já comprou, com quem já é cliente. E naqueles 25 minutos, eu não faço mais nada a não ser lidar com aqueles clientes. Então, bloquear a agenda para determinadas tarefas é uma técnica de produtividade que eu gosto muito. Boa. Não fui eu que inventei, essa foi... não sei nem quem inventou, mas tem uma pesquisa de Harvard que mostra 100 principais métodos de produtividade. O número 1 é o time blocking. Muito bom. É um Pomodoro Technique já um pouco mais atualizada, a técnica do Pomodoro, que é muito importante quando a gente fala de agenda do vendedor, né? Sim, sim. Ou seja, ele tem um bom gerenciamento da tua agenda, né? Até porque o vendedor, ele muitas vezes, principalmente o vendedor mais consultivo, ele tem que lidar com muitas atividades de criticidade e de tempo diferente. Ele vai parar para fazer uma proposta. Pô, às vezes ele vai pegar aquela anotação que ele fez no cliente, pensar, ligar para o cara que o técnico formular, ele vai demorar
hora ali para fazer aquilo. E aí ele tem um monte de mensagem de WhatsApp para responder. É tudo coisa ali, ó, de 30 segundos cada uma, né? Então, essa disciplina, e aí você falou de time blocking, é extremamente necessária para os vendedores, né? Isso. Ah, sim, com certeza. E assim, como é que a gente faz, por exemplo, voltando para essa técnica aqui, como é que a gente faz? Tem uma mensagem, tem algum pensamento que você teve. Enquanto você está fazendo aquela tarefa, você vai anotar. Anota, para que depois que passar aquele tempo, você vai resolver aquilo. Né? Então, não significa que você tem que ignorar, que você tem que ficar inerte ao que está acontecendo, mas note que tem alguma coisa, uma ligação que você tem que retornar, uma mensagem que você tem que fazer, mas volte para o foco para aquilo que você se propôs a fazer naquele momento, naquele bloco de tempo. E uma coisa que você falou que é super importante é silenciar as coisas que não fazem sentido para aquele momento, né? Uhum. Eu vejo muitas pessoas inundadas de notificações, às vezes em horas muito inoportunas, então você tá ali e faz... Aí fala, ih, caramba, você acabou de... né? Aquele negócio lá do futebol, sabe? Oh! Cara, em horas inoportunas. E isso tira muito o nosso processamento mental, que acho que é isso que a gente precisa controlar cada vez mais, né? Indo para uma outra linha, a gente vê muitos vendedores que eles começam falando do produto. Bom tecnicamente. E principalmente em vendas B2B. O cara é bom, muito bom tecnicamente. Ele entende muito do produto. Mas ele demora muito para perguntar para o cliente sobre a dor, sobre como é que ele pode encaixar o produto para o cliente. Como que você faz isso nos treinamentos, nas palestras? O que você indica para o vendedor para ele fazer na hora de uma conversa com o seu cliente? Ele sabe muito do produto. Como que ele pode pegar esse timing para perguntar mais sobre o problema e aplicar o produto dentro do problema do cliente? A primeira coisa que o vendedor tem que fazer é fazer o mínimo de pesquisa sobre aquele cliente que ele está indo visitar. Se for no caso de prospecção, ele tem que pesquisar quem é o cliente que eu estou visitando. Eu já tive com esse cliente alguma vez? O que tem desse cliente na internet? Como estão as avaliações do Google desse cliente? Tem alguma notícia? Vai lá no Google, coloca o nome da empresa ou o nome do cliente, coloca em notícias, para ver se tem alguma notícia. E aí ele passa a ter pelo menos um quebra-gelo, uma coisa inicial para começar uma conversa. Ao invés de ele começar falando do produto, ele começa falando sobre o cliente, sobre alguma coisa que ele viu nas redes sociais do cliente, por exemplo. Então ali já começa uma conversa. Para a gente vender mais, a gente vende quando a gente estabelece uma relação de confiança. E a melhor maneira de estabelecer uma relação de confiança é através de conversa. É você ouvindo a pessoa, você falando e a pessoa deixando você falar e tendo essa troca, né? Então, uma das coisas que eu recomendo é isso, pesquise sobre a empresa. Agora, vamos supor que não dá para você pesquisar sobre a empresa e você está com aquela ansiedade de vender, já está, como o Marcelo Caetano diz, né, na curva do desespero. O Marcelo Caetano tem essa analogia que eu acho muito legal. O desespero do vendedor no começo do mês, ele tá assim, tá assim, tá assim. Quando vai chegando lá no dia 28, dia 29, ela faz assim. Dependendo do desespero do vendedor para fazer a venda, né, aí ele começa a virar uma metralhadora de argumentos. E na curva do desespero é onde o vendedor menos vende, porque ou ele vende com menos qualidade, ele vai dar mais desconto, ele vai prometer coisa que a empresa não vai conseguir entregar. Então, uma coisa que eu recomendo, caso o vendedor esteja nessa curva do desespero, caso o vendedor seja essa pessoa que não consegue se controlar e quer falar, eu recomendo que o vendedor fale das suas falhas, fale dos seus defeitos, fale o que a empresa não faz de tão bom ainda. Por exemplo, ao invés de você falar assim, eu sou muito bom, eu sou bom no que eu faço, meu produto é muito bom, os meus clientes estão satisfeitos, a minha avaliação é muito boa, os clientes nunca reclamam, a gente é perfeito e a gente entrega tudo para você num custo-benefício espetacular. É muito difícil da pessoa acreditar que isso tudo é verdade. Quando você começa a elogiar demais aquilo que você tem, o produto que você tem, a pessoa desconfia. Quando o milagre é demais, o santo desconfia, um negócio assim, né? Tem. Então, que tal você falar assim, olha, nós não temos o melhor preço. Começa falando, nós não temos o melhor preço. Olha, a nossa entrega é para pelo menos 20 dias, a nossa entrega não é a melhor, mas a gente entrega com mais qualidade, por isso, nossa empresa é assim, a nossa avaliação é isso. Então, antes de falar tudo que a empresa tem de bom, mostra um pouco de fragilidade, porque quando você mostra um pouco de fragilidade, você baixa o escudo da pessoa. Porque você começa a falar assim, eu sou bom, a pessoa levanta o escudo, opa, esse cara tá querendo me enganar. Tem alguma coisa errada ali. Será que não tá demais essa esmola tá demais, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Essa é a frase. Então, ter esse momento de, se a pessoa é muito ansiosa e quer falar, fale também uma coisa que você não é tão bom, que a tua empresa não é tão boa ainda,
E ao mostrar essa pequena fragilidade, claro que você não vai mostrar as atrocidades que talvez já aconteceram nos bastidores da sua empresa, tomara que não, mas se aconteceu, não é isso que você vai fazer, mas expor um pequeno defeito, expor uma pequena falha é uma forma de você baixar a guarda do cliente para ele te ouvir. E aí eu percebo que muito do que a gente falou aqui está muito ainda próximo do B2B. O que você vê, como que você vê a diferença entre o vendedor B2B e um vendedor B2C, o varejão? Qual é a diferença de técnica, de comportamento? Como que você vê esses dois mundos? São mundos completamente diferentes, mas que um pode aprender com o outro. Por exemplo, no varejo não tem tempo do relacionamento. No varejo não tem tempo de você pesquisar sobre o cliente. No varejo não tem tempo de você fazer toda no varejo, a venda não é tão complexa. De uma maneira geral, a maior parte dos produtos que são vendidos no varejo não são tão complexos ainda. Até produtos que são um pouco mais caros, eles não costumam ser tão complexos quanto uma venda B2B, que depende de vários tomadores de decisão, que depende, às vezes, de implementação, de tempo de implementação. Então, no varejo, a gente tem essa coisa da decisão mais rápida. Então, aí, o vendedor no varejo, ele tem uma habilidade que muitas vezes falta no vendedor B2B, que é a capacidade de identificar rapidamente o estilo do cliente. Faz sentido. Como estabelecer um rapport, estabelecer aquela sintonia, entrar na mesma frequência do cliente muito rapidamente. De uma maneira geral, o varejo tem que fazer isso muito rapidamente. Então, eu vejo que tem muito vendedor no varejo que é muito bom fazendo coisas que deveriam ser também feitas no B2B. E o B2B ele tem mais tempo para estabelecer rapport, tem mais tempo para entrar em sintonia. Mas eu percebo que o vendedor no varejo também tem que aprender com o B2B. Muitas vezes o vendedor no varejo ele está querendo vender tanto que ele não faz perguntas, que ele não é consultivo, que é uma característica a mais do B2B. Agora, você falou de conhecer lugares diferentes no Brasil. Eu conheci uma vendedora uma vez do varejo que ela faz uma coisa que não dá para replicar, que é impossível de replicar. Ela é uma senhora, ela mais de 60 anos, ela trabalha numa loja de calçados, de grife, onde a média de idade das vendedoras é 20 e poucos anos. A vendedora mais velha, depois dela, tem 32, 34. Nossa, ou seja, ela é um ponto fora da curva nessa loja que vem de moda, que vem de estilo, que vem de grife, de calçados. E ela trabalha numa loja de rua, de uma rede com várias unidades. Tem shopping, tem galeria, mas tem essa unidade onde ela trabalha, que é de rua, que é uma loja chique. Passa uma cliente do outro lado da rua, ela grita: "Fulana, vem cá, hoje você vai comprar. Aqui, vem cá, madame, tá na tua vez de comprar." E às vezes as pessoas falam assim: não, hoje eu não quero comprar, não. Quer sim, vem cá. E puxa ela pelo braço. "Não, mas eu não tô com dinheiro." "Deixa eu ver se você não tá com dinheiro." Abre a bolsa dela. "Aqui o cartão, esse é do meu marido." "Teu marido não tá sendo legal com você, você vai gastar no cartão dele." E essa senhora, ela é extremamente querida. As clientes amam comprar com ela. Ela é a campeã de vendas de toda a rede. Agora, como é que você replica isso? É impossível replicar isso. Tem um traquejo ali que é dela, né? Que é dela. Claro que ela não faz isso com qualquer cliente. Okay. Ela faz isso com as madames, com as senhoras, com as clientes que deram abertura para ela fazer isso. Né? Então, como é que a gente replica isso? Tem coisa que não dá para replicar. Tem coisa que a gente tem que ver e... Caramba, que legal isso. Quero ser um pouco mais espontâneo. Talvez não tanto quanto ela. Que são habilidades que são dela ali, né? Muito bom, muito bom. Tem uma questão também que acho que vale acrescentar para quem é do varejo, para o B2B, né? O tempo de resposta. Ah, sim. Puxa vida. Muitas vezes você vê o cara fala: "Não, mas vamos fazer a visita?" "Vamos, legal, tranquilo. Semana que vem a gente vai visitar." "Não, a minha necessidade é urgente." Se fosse o varejo, o cara te respondia em 5 minutos. É verdade. Então esse tempo de resposta, mesmo com tanta coisa aí que a gente tem, o tempo de resposta é uma coisa bem importante. Bem lembrado, bem lembrado. Eu queria puxar uma questão aqui. Nossa, o tempo passa muito rápido. Apesar da gente falar muito aqui para líderes e tudo mais, mas a gente entende o seguinte, né? E aquela eu presa
né? Aquele empresária que ele está na ponta de vendas, né? Ele tem até algumas pessoas com ele, mas ele está na ponta de vendas e muitas vezes ele mistura as responsabilidades e as obrigações que ele tem com diversas coisas com vendas. Como é que você percebe, como é que você orientaria esse empresário, essa empresária para dar mais atenção ou ter mais vendas como linha de trabalho, como linha de primeira preocupação dele? Que pergunta legal, hein? Olha, eu fiz o contrário. Eu era o empresário que focava em vendas e não focava nas outras coisas. E eu quebrei. Porque eu era muito centralizador, eu era muito bom em vendas, eu tinha uma rede de lojas, e aí, por eu vender muito, eu não cuidava de coisas que eram importantes, por eu ser centralizador, por eu ser uma pessoa com... Tudo bem, tinha os meus funcionários, mas todo mundo se reportava a mim. Então, a parte de cobrança da minha empresa não era tão boa. Hoje em dia, a gente praticamente não tem cobrança no varejo, porque hoje é Pix ou é cartão de crédito. Uma ou outra empresa faz crediário, mas na época das minhas lojas não existia, as pessoas não usavam cartão de crédito para compra, então era tudo no crediário. Então era muito bom vender. Só que eu era péssimo em receber. E como eu não tinha uma pessoa boa para trabalhar recebimento, cobrança, nota promissória, e aí você tem uma receita perfeita para você quebrar, né? É vender muito e receber pouco. É isso aí. O contrário também é verdadeiro. Você tem uma organização perfeita. O teu método, o teu sistema, tudo funciona certinho. Mas se você não tem venda, não se sustenta também. Então, precisa ter equilíbrio. Mas se esse equilíbrio for um pouquinho mais pro lado das vendas, pendendo para ter mais vendas, a gente resolve todos os problemas. Eu não consegui resolver o meu naquele momento, porque o problema era muito grande, porque a cobrança era muito grande. Que existia a carteira de cobrança era muito grande e eu era ruim nisso e eu não tive a humildade de terceirizar, de delegar a cobrança para uma outra pessoa. Então, o empresário que ele não é bom em vendas, ele tem que aprender a vender. E se ele percebe que mesmo tentando aprender, ele continua não sendo tão bom ainda, ele tem que chamar alguém que é bom. Ele tem que chamar alguém para ajudar ele, alguém para ajudar o time dele, ou contratar pessoas que são muito boas. Agora, não existe mais o vendedor camisa 10, aquela pessoa que salva o time, que faz todos os gols, que resolve todo o problema. A gente não pode ser mais refém do campeão de vendas. A gente tem que, hoje, faz mais sentido você pensar em processos e pessoas que trabalham naquele processo para que a coisa aconteça do que ficar dependendo de uma única pessoa, de um campeão de vendas, que muitas vezes leva a tua empresa pro buraco, porque se ele sai, se ele vira teu concorrente, se ele resolve não trabalhar, você quebra. Isso. Tô aprendendo muito com meu filho de 6 anos as linguagens do futebol. E aí ele me ensinou uma que cabe muito bem aqui. Isso é papo de Undaiá. Significa que o lance foi tão bonito e tão perfeito que não tem o que falar. Cara, golaço. Não é? Golaço. Esse, drible perfeito, golaço, cara. Branquinho, a gente precisa fazer a nossa pergunta fatídica que a gente faz para todos que chegam aqui e sentam a essa mesa. Que é uma pergunta um tanto quanto filosófica. É isso aí, muito. E que pode estar atrelado a vendas ou não, mas, enfim, a gente quer saber a tua opinião. Branquinho, afinal de contas, o que não fazer em vendas? O que não fazer em vendas? Vender não tem nada a ver com enganar as pessoas. A pessoa que engana não é um vendedor. A pessoa que engana é um picareta. O que não fazer em vendas é tentar enganar a pessoa. É tentar levar o cliente na conversa. É prometer alguma coisa que você sabe que não vai cumprir. Você ganha ou perde uma venda a partir do momento que você conquista a credibilidade dos seus clientes. E quando você conquista essa coisa tão valiosa que se chama credibilidade, você nunca fica sem vendas. Então, para que enganar? Conquiste a credibilidade dos seus clientes e você nunca fica sem clientes. Meu Deus do céu! Bom, Preciso te falar uma coisa. Toda hora que ele tava falando, cara, era um nível tão diferente, assim, tão estratégico, que eu fazia uma pergunta achando que ele ia para um caminho, cara, era outro caminho. E aí eu olhava como ele olha longe, né? Olha um outro caminho. Cara, parabéns demais. Obrigado. A visão fantástica, muito bom. Feliz de estar aqui Que com honra. vocês. Obrigado. Onde se acha Leandro Branquinho nas redes sociais? Por onde a gente procura você? No Google, nas redes sociais, escreve Leandro Branquinho, você vai me encontrar. Eu tenho um pedido para fazer para você. Já que nós estamos falando de rede social, eu tenho um pedido muito importante para fazer para você que está assistindo a gente aqui agora, ou ouvindo a gente.
Você já segue no Instagram o que não fazer em vendas? Você já segue no Instagram essas duas pessoas aqui, Hugo Palestrando e Luiz Schmidt? Você já segue essas pessoas no Instagram? O meu pedido para você, se você gostou desse nosso bate-papo, segue eles nas redes sociais. Ah, acabou! Não tenho mais o que falar, né? Eu tô aqui. Acabou. Pronto, você. Obrigado. Puxa vida, olha, devia ter gravado, que eu queria que minha mãe tivesse viva pra falar, mãe, ele falou de mim. Ah, Branquinho, Cara, obrigado demais, obrigado. cara. Prazer. Obrigado pela tua energia, pela tua simpatia, por tudo que você constrói e semeia na vida das pessoas. Obrigado mesmo. É isso, porque a gente sabe, você aqui na resposta, dando o que não fazer em vendas que você deu, esse é o principal drama do vendedor, que o vendedor ainda é encarado como sendo aquela pessoa que vai te insistir em comprar algo que você não precisa. E não é disso que a gente está falando aqui, né? Não é disso que você fala na sua vida, né? Então, obrigado pela tua presença e obrigado por estar aqui com a gente, meu irmão. É realmente um momento muito importante pra gente, viu? Valeu, obrigado. Valeu. Valeu. É isso, Hugo. É isso. Vamos finalizar o nosso episódio número 99. Olha só, episódio 99 está se encerrando aqui. Daqui a algumas semanas nós voltamos com o Que Não Fazer em Venda reformulado. Siga a gente nas redes sociais e siga Leandro Branquinho também. Um barato ter você com a gente aqui nesses 99 episódios e segura aí que em breve teremos novidades. Continuaremos carequinhas, porém muita coisa vai mudar. É isso aí. Um abraço, pessoal. Um abraço, gente. Até a o próximo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.